temática. Temos aqui, vem o fim. O primeiro ponto trata sobre a profecia, nós temos a introdução, nós temos a extensão, e aí vem a pergunta, quando, né? Primeiramente, antes de nós entrarmos no texto, nessa introdução nós temos a forma verbal profética, nós temos a extensão e quando. Sobre o fim, sentido, expressões sobre o fim, repetição da sentença. Sobre o inimigo, a vara que floresceu, reverdeceu a soberba, o rei Nabucodonosor. Ok? Então estaremos tratando sobre isso. Vamos à leitura do verso 1. Depois, de Ezequiel 7. Ezequiel 7 primeiro. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Muito bem, vamos começar com essa explanação. Nós temos aqui os 4 oráculos sobre a desgraça do povo de Deus. Dividimos aqui algumas colocações, e nós temos em primeiro lugar aqui a parte 1, que diz assim: quando a palavra do Senhor vem. Perceba que o pastor, ele leu aí, como é que diz o texto? Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Isso, veio a palavra do Senhor, está aqui, ó. Vaieri Devá Adonai Elai Lemor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, né? Nós já sabemos, eu vou colocar bem aqui, depois a gente tira, né? Nós temos davar, que é palavra. Essa expressão, ela quer dizer coisa, ela quer dizer dito, ela quer dizer palavra, ela quer dizer, na verdade, esse sentido aí de alguma coisa que é falada ou declaração. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos analisar? Quando a palavra do Senhor vem. Ou seja, a palavra que está vindo aqui não é de um homem. A palavra que está vindo aqui não é de um filósofo. A palavra que está vindo aqui é de Deus. E essa palavra, irmão César, esse dito, essa declaração, ela é muito forte, essa expressão, veio a palavra, você vai ver isso em Jonas, né? Veio a palavra do Senhor, é que quando ela entra em cena aqui, ela vem como um alerta, ela vem como, na verdade, um despertamento. Só que essa palavra que veio ao profeta, que é a nova forma verbal, que está falando de uma estrutura poética e profética, que antigamente o profeta dizia, eu tive uma visão, né? Deus me mostrou a visão. Mas agora o profeta diz, veio a mim a palavra do Senhor. E o carimbo, nós falamos na aula passada, diz o Senhor. Então perceba que isso aqui é muito forte, que o texto começa dizendo, veio a palavra do Senhor. Ou seja, a sentença que vai vir, as maldições que virão, as palavras proféticas de Ezequiel, elas serão ríspidas, duras, fortes, enérgicas, que todos tremerão na base. Porque quando Deus fala, Ele fala. E o mais importante aqui é que Ezequiel, ele será o profeta das visões. E ainda que elas pareçam estranhas e por vezes incompreensíveis, mas esse será o homem que mais trará a profecia de destruição, de desgraça para o povo de Deus. Nós falamos do 33 a 48, que ele vai ter a palavra de restauração. Mas todos os demais capítulos, do capítulo 1 até o 24, do 25 em diante, ele começa mostrando por que Deus vai trazer uma sentença de destruição. Então, quando a palavra do Senhor vem, ela vem. É por isso que quando nós lemos o capítulo 3, verso 18 de 1 Samuel, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, eu vou acabar com toda a casa de Eli. E quando Eli ouviu o que Samuel falou, ele disse assim, o Senhor é Deus, Ele faça como Ele quiser. Então perceba que aqui você tem essa expressão maravilhosa, veio
ao profeta Ezequiel a palavra do Senhor. O interessante é que quando você lê do capítulo 4 até o capítulo 7, ele já começa com uma palavra de destruição. Isso é muito importante. Ezequiel, ele vai trazer uma palavra de destruição. E ele, como iria trazer uma mensagem forte, uma mensagem pesada, e como Deus sabia que o povo não queria ouvir, ele deu para Ezequiel um método diferente, uma didática diferente. Como as visões eram pesadas, então ele começou a fazer ilustrações. Ele se deitava do lado direito, ele pegava o cabelo dele, cortava em duas partes, não é? Uma ele espalhava, a outra ele tocava fogo, e a outra ele colocava na aba das suas vestes. Ou seja, uma parte do povo seria espalhado, a outra parte seria destruída, e a outra parte seria conservada em cativeiro. Então, veja que como a mensagem seria forte, ela seria pesada. Então, o profeta adotou um método, uma didática diferente para falar das suas visões. Ele pegou um pedaço de tijolo, desenhou um mapa de Jerusalém, e ele colocava um cerco para mostrar para o povo. Eles perguntavam: o que é isso? É como o povo de Deus vai ser cercado. Então, esse homem terá uma mensagem muito forte. E aí, os irmãos sabem, um jovem fez uma pergunta lá na aula, depois eu fui olhar, ele perguntou: pastor Aziel, mas Ezequiel foi levado com Daniel? E eu fiz aqui só para vocês analisarem. Nós temos aqui o exílio, primeiro, segundo e o final. Nós temos o tempo, nós temos os personagens que foram levados e nós temos os reis que aconteceram. O primeiro exílio, o tempo aqui é 606, ok? Quem é que vai levado nessa primeira leva? A família real. E quem mais? Daniel. Quem era o rei que estava envolvido? Pronto. O segundo exílio vai acontecer quando? 597. Quem será levado? 10.000 cidadãos de destaque. E quem? Quem era o rei? Pronto. O terceiro e o último exílio que vai acontecer? Vai acontecer quando? 596. O que acontece nesse tempo? Nesse período aqui? Todos os cidadãos, exceto os pobres. E aí vai acontecer o quê? A destruição de Jerusalém, né? 7 anos depois que Ezequiel, eu falei isso na aula passada, recebe os oráculos para começar a profetizar, vai vir a destruição de quem? De Jerusalém. Quem era o rei nesse tempo? Que vocês sabem que o profeta Jeremias, ele profetizou forte para Zedequias se entregar. Por que que o povo não queria ouvir Jeremias e não queria ouvir Ezequiel? Porque a mensagem de Jeremias e de Ezequiel era diferente das mensagens de todos os profetas. É porque, olha para cá, tu está filmando? Então joga bem aqui. A maioria do povo não quer ouvir homem sincero. A maioria do povo não quer ouvir a palavra verdadeira. Vocês podem observar que Jeremias e Ezequiel, eles profetizaram duro para o povo. Mas qual era a profecia? Se entreguem ao rei da Babilônia. Ora, como é que um homem como Daniel, aliás, como Ezequiel, um homem como Jeremias, cadê o amor pela pátria? Cadê o amor pelo povo deles? Cadê o amor pelas promessas? Se Deus dizia que eles seriam cabeça e não cauda, como é que surgem esses dois homens para dizerem assim: se entreguem ao rei da Babilônia? Olha, como é possível Ezequiel e Daniel? Olha a mensagem de Ezequiel: a glória vai sair do templo, a glória vai sair da casa. Olha a mensagem de Jeremias: se entreguem, quem vai mandar é a Babilônia. Deus levantou a Babilônia. Que mensagem de desgraça é essa? Não é assim? Então o povo, olha para cá, o Brasil está cheio de profetinha de meia tigela. Joga para cá, tu está filmando? Eu vou dizer aqui de Deus: um verdadeiro de profeta não anda com a boca dele falando bobagem, besteira para agradar homens. O verdadeiro profeta prega a palavra de Deus para ver vidas serem salvas e encontrarem o Cristo vivo.
Não adianta eu estar aqui com profecia. Hoje, meu Deus do céu, eu fico olhando. Hoje é toda hora aparece agora um profeta. O Brasil, é toda hora o Brasil. Não é assim? É toda hora o Brasil. Pregue a Bíblia, pregue a palavra, porque quem está no comando é Deus. Ezequiel e Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles disseram: Deus vai punir o seu povo. Mas todos os profetas eram contra quem? Era contra Ezequiel e era contra quem? Era Jeremias. Hoje tem muita gente que só quer profeta que profetiza bênção, que só quer profeta que profetiza coisa boa. E eu quero profetizar coisa boa. Sabe o que é a coisa boa? É isso aqui para a tua vida. Se você viver a palavra, a Bíblia diz que tu serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, própria, e tudo quanto tu fizeres prosperarás. Não é isso? Chatul, bem plantado. A palavra hebraica é essa, é chatul, bem plantado, bem enraizado. Meu Deus do céu. Então ouçam bem, nós temos 3 personagens, digam comigo: Daniel, Ezequiel e Jeremias. Quem são os 3? Daniel, Ezequiel. Observem bem, na primeira leva, olha como Deus trabalha bem, 606, Daniel vai para a Babilônia, não é isso? Quando ele chega lá, alguns estudiosos supõem que pela influência dele, pela capacidade dele, de Daniel, ele, quando o segundo grupo de 10 mil cidadãos e Ezequiel foram levados, eles não foram morar aonde? Eles não foram morar praticamente na Babilônia, foram habitar junto ao rio, para que não aprendessem os costumes e as praias. Rapaz, Deus é bom! Não é assim? Para que não aprendesse. Daniel ficou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. E lá na Babilônia, Deus usou ele poderosamente, que ele influenciou para abençoar o seu povo. Olha como é lindo a Bíblia, não é assim? Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Então, o Ezequiel, ele não vai habitar na Babilônia, mas ele vai habitar junto ao rio Quebar, onde estão os cativos. Aí vem a última leva aqui para a destruição de Jerusalém. E aqui vocês podem observar que tudo que os homens de Deus falaram se cumpriram. Ou seja, veio a Ezequiel a palavra de Deus. Quando Deus fala, ele fala porque a palavra é dele. Vamos lá, seguindo a leitura bíblica. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Isso, pode ir. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Isso. Muito bem, vamos analisar. O fim vem. Nós colocamos aqui algumas palavras, Ketz, Bar, Haketz. Vamos lá? Ketz, Bar, Haketz. Aqui, Ketz é fim. Mas quando você analisa essa palavra fim aí, é se referindo a um tempo, é se referindo a um período. Ou seja, o tempo de Jerusalém existir, acabou. Chegou o tempo do fim. E quando nós usamos Ketz, fim, aqui Bar, que é vir, que é o Bo, que é vir, Haketz, o fim vem, Haketz, o fim vem. Quando você atenta para essa expressão aí, que está no próprio texto, e aí você pode ver esse verbo vir, que é o Bo, quer dizer entrar, quer dizer chegar, vocês podem observar que Deus estava deixando claro para Ezequiel que o fim era iminente. O fim era iminente. Mas aí você pode perguntar: pastor Aziel, por que que o fim viria? Por que que o fim era iminente? Por que que o fim estava próximo? Vamos analisar aí no próprio livro de Ezequiel os 4 oráculos. Vamos lá. Verso 2, como é que diz o verso 2? Vem o fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Verso 4. 4. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou Deus. Verso 5. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Verso 9.
9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Verso 11. Verso 10. 10. Eis que o dia, eis que vem, eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Pronto. Se você pegar o verso 12, verso 11, verso 12, verso 13, você tem os 4 oráculos, deixando claro que o fim viria. Observem bem, queridos, que esse fim aqui, que essa expressão fim vem, gera uma expressão iminente, que ela viria por causa do que, pastor Zéu? Agora nós vamos analisar. Por que esse mal viria, pastor Zéu? Vamos analisar. O verso 4 em diante. 4. Em não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Muito bem. Quando você vai para o verso 2, a Bíblia diz que esse fim iminente vai começar primeiramente por Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Primeiro começa com Israel, mas se vocês analisarem, depois vai se prosseguindo e vai atingir todas as nações. Porque o que você analisa aqui? Olha, eu coloquei aqui, o que Deus faz com as nações pecadoras. Vocês se lembram que esses 3 exílios aqui, por que eles vão acontecer? Vamos lá. Falem aí, vocês. Por causa da iniquidade do povo, né? Por causa das iniquidades. As abominações, por causa das abominações. A idolatria, a por causa da idolatria. O afastamento da presença de Deus. Por causa do afastamento da presença de Deus. Olhe para cá. A ira de Deus, o fim vem e vai atingir todas as nações, mas começa primeiro com quem? Com a casa de Israel. Há 120 anos atrás, Deus já tinha destruído quem? Israel. E agora, quem é que Deus vai destruir? Jerusalém. Perceba, ó, que Daniel é levado em 500, aliás, Ezequiel é levado em 590, Daniel em... E aí nós temos o último, que acontece o quê? A destruição de Jerusalém. Então, Deus vai começar por Israel. Israel era o povo da Torá. Israel era o povo de Deus, Israel era o povo da promessa, mas a aliança com outras nações, desobediência à palavra, quebra da aliança, imoralidade, severgonhice, prostituição, fora de tudo que Deus ensinava. Deus agora vai destruir quem? As nações. Aliás, Israel. E aí depois ele vai destruir quem? As nações. Então perceba que, olha para cá, Deus não está ligando para a nação rica, para a nação poderosa. Olha para cá, está filmando? Vou começar de Deus aqui para você. Deus não quer saber se é Estados Unidos, se é China, se é Japão, Deus não quer saber se é Europa, Deus não quer saber se é Brasil. É porque eu vejo muitos crentes só dizendo assim: olha, a nossa nação, Deus sara a nossa nação. Sará, se esse povo não se arrepender, Deus não tem compromisso com ele. A Bíblia diz no Salmo 33, 12, como é que diz? Feliz é a nação, é o quê? Cujo Deus é o Senhor. Não é feliz. Tem muita gente que diz: os Estados Unidos é um povo abençoado. Não tem isso? Israel é um povo abençoado. Abençoado é quem obedece à palavra de Deus. Olha que Deus vai destruir quem? Israel. E depois vai destruir quem? Agora, pastor, deixa eu dizer uma coisa. Olha o que eu coloquei aqui. Como é que eu coloquei aqui? Deus está... Brasil! Povo de Deus, Deus está irado com as nações da terra. E eu vou dizer a verdade de Deus. Chama aí teu pai, chama tua mãe, chama esse deputado, chama esse candidato a deputado, chama esse vereador, chama todos agora. Chama aí, eu vou te dar um tempo para tu chamar. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Deus está irado. Como, pastor Zéu? Nós vamos analisar, leia aí, pastor. Observem bem uma coisa. Observem bem o verso 3, leia aí. Agora vem sobre ti o fim, porque enviarei sobre ti a minha ira. Olha. E te julgarei conforme os.
e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Epa. Olhem para cá. Deus é Deus de amor? Deus é Deus de paz? Deus é Deus de justiça? Deus é Deus de misericórdia? Mas por que Ele está dizendo aí nesse versículo 3? Eis que eu vou trazer a minha ira. Mas Ele diz, por causa dos teus caminhos e por causa das tuas, ou seja, Israel não prestou. Israel não andou na conduta de Deus. Israel não andou segundo os parâmetros de Deus. Fale isso amanhã, professor, na sala de aula. Israel não andou nos caminhos mas ele trouxe o que? Abomina. Tudo que não prestava das outras nações, Israel aprendeu e praticou. A medida do castigo é do tamanho da medida do teu pecado. Quanto mais você pratica o pecado, mais Deus te julga conforme os teus pecados. E se Deus é justo, e se Deus é fiel, Ele tem que punir o pecador para que o justo receba a justiça. Agora, por que Deus está irado, pastor? Deus se irou com Israel por causa de 3 pecados. Digam comigo: idolatria, apostasia, rejeição ao ensino. Quais são as 3 coisas? Idolatria, apostasia, rejeição ao ensino. Pronto, eles não adoraram o Deus verdadeiro, entraram na aliança, começaram a adorar pau, começaram a adorar pedra, começaram a adorar Moloque. As mulheres se casavam com outras pessoas, os homens se casavam com outras mulheres fora do padrão de Deus. Eles pegavam tudo que era idolatria dos outros povos, todas as abominações, e traziam para o seu convívio. A Bíblia diz que Deus iria trazer a sua ira. O interessante é que quando você atenta para essa palavra ira no hebraico, se vocês atentarem para ela, eu vou até colocar aqui, se vocês atentarem, essa palavra aqui é narina, narina, mas a pessoa quando não está irado, não sai, não é assim? Do seu nariz, isso, fogo. Então, aqui Deus estava dizendo, eu vou trazer o fogo do meu nariz, narina, para a terra. E aí, por que Deus está irado com a terra? Olha para cá, povo de Deus, olha para cá, o pastor vai ler agora. Por que Deus está irado? Vamos lá, Romanos 1,18. Por que Deus está irado? Olha para cá, enquanto ele acha. Deus está irado com o Brasil, Deus está irado com os Estados Unidos, Deus está irado com a Europa, Deus está irado com as nações da terra. Isso é a Bíblia quem fala. Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, sim, e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu pergunto aqui, a terra está cheia de inverdade? A terra está cheia de injustiça? Mas eu vou mostrar por que Deus está irado. Vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Vai, olha para cá, olha para cá. Deus se manifestou, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou a família, Deus criou a união, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o casamento, Deus criou a paz. O homem não quer mais casamento entre mulher e homem, o homem não quer mais a verdade, não é assim? É um bocado que estão no poder, olha para cá, filma aqui, é um bocado que estão no poder cheio de injustiça, a verdade é escamoteada, o rico massacra o pobre não tem vez, e também tem pobre que não quer saber de Deus. É o povo adorando a Satanás, é o povo chamando demônios, é o povo chamando orixás, é o povo chamando. Deus está irado. E a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus. A Bíblia diz mais, eles trocaram a verdade pela mentira, deixaram de adorar o Criador para adorar o quê?
a criatura. Olhem para cá, senhores deputados, senhores governadores, senhores ministros, senhor presidente, uma nação nas mãos de Deus, ela é irada por Deus e contra Deus, Deus vai punir ela. Deus vai punir. Não ousem colocar coisas contrárias à palavra, contrária à Bíblia, que Deus destrói essa nação. E eu vou dizer mais, quando vocês podem observar, nações aonde elas não querem saber de Deus, as doenças aumentam mais, as crises pioram mais, a injustiça prevalece mais, a maldade prevalece. Olha para cá, filma aqui. Abra a porta para a miséria, abra Brasil, abra a porta para a miséria, abra a porta para as drogas, abra a porta para o aborto, abra a porta para a bandidagem, que vocês vão ver a ira de Deus na terra. A Bíblia diz que eles trocaram a verdade, deixaram o uso natural, não é assim? E pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Olha para cá. Há muita gente, e eu quero chamar a atenção dos crentes aqui hoje. Tem muita gente que pensa que nós não entendemos de política. Eu particularmente, eu digo com humildade, eu sei o que é esquerda, eu sei o que é direita, eu sei o que é filiação de partido. E eu posso dizer aqui que a maioria dos partidos lutam pelos seus interesses particulares. Agora eu quero dizer uma coisa, nós não temos nada a ver com o Estado, desde que o Estado respeite os seus limites. O Estado cuida do país, o Estado cuida da saúde, o Estado cuida do bem-estar. Não é dever do Estado tratar de casamento, não é dever do Estado tratar de criança no lar, isso é da família. Agora também não é dever da igreja tratar do Estado. O grande problema é que o Estado está entrando nas coisas da igreja. Dai a César e a Deus o que é de Deus. O Deus dos céus, ele está irado, gente. Por quê? Porque eles transformaram a verdade em mentira. Aonde é que Deus vai ser feliz? Olha para cá, às vezes pode até ser um rei que não é crente, às vezes pode ser um presidente que não é crente, às vezes pode ser um monarca que não é crente, mas ele tem respeito pelas coisas de Deus. Foi assim Ciro, foi assim Nabucodonosor, foi assim um rei do Egito. Deus preservou algumas nações porque tiveram temor de Deus. Mas um país que não tem temor de Deus não vive bem. Sabe por que de tantas misérias, tantas desgraças? É porque o homem não quer Deus na sua vida. Então Deus está irado. Onde é que Deus vai estar feliz com a nação que não quer saber dele? Hoje tem deputados, tem pessoas aí que querem rasgar a Bíblia, tirar ela de cena. O que esse livro aqui faz mal para você? Me diga. Se ele ensina o amor, se ele ensina a paz, se ele ensina o bem para a família, o que ele quer? Sabe o que estão usando aí? Cartilhas incentivando crianças que são tão puras a mudarem de sexo. Crianças que são tão puras a fazerem sexo de modo errado. Tem cartilhas aí ensinando até as crianças se suicidarem. Imagine que país nós teremos. Deus está... Efésios 5:6. Leia aí rapidinho, vamos lá. Eita, meu Deus. 5:6. Isso. Ninguém vos engane com palavras vãs. Isso. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aqui, leia de novo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Sim. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha para cá, povo de Deus. Também eu quero dizer, não responda com as armas do ódio. Quero dizer ao povo de Deus, tem muitos irmãos que estão usando o celular, o WhatsApp, para responder com as armas do ódio. Nós somos crentes, nós somos servos de Deus. Se você quer uma nação sarada, pregue o evangelho para as pessoas se converterem. Mas não fique usando internet, nem WhatsApp, nem e-mail para você responder com ódio. A Bíblia diz, leia bem aí rapidinho, depois tu volta para esse texto. É 2 Coríntios 10:4. Vamos lá rapidinho. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá. Eu estou falando para crente. 10:4.
10:4. Porque Sim. as armas da nossa milícia... Para aí, lê devagar, senão eles não vão pegar. O que diz? Porque as armas da nossa milícia... As armas da nossa milícia, não são carnais. elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Em Deus, para o quê? Para a destruição das fortalezas. Qual é a arma da nossa milícia? É faca? É ódio? Fala aí no microfone vocês. Não. É ódio? Não. É guerra? Não. É faca? Não. É vingança? Não, também não. A arma da nossa milícia, elas são espirituais. Tem irmão que diz assim, pastor Zéu, você não vai se manifestar. Eu já me manifestei faz tempo. Primeiro, eu venho manifestando aqui a minha fé em Cristo, não é assim? Segundo, eu venho manifestando aqui meus valores cristãos. Eu defendo a fé, eu defendo a família, eu defendo a paz, eu defendo a comunhão. Agora o que eu tenho para dizer para o povo de Deus é o seguinte: não responda com ódio, senão amanhã você vai ser do mesmo partido deles. Ore, ainda que seja pelo seu pior inimigo. Agora eu tenho um recado de Deus para as autoridades no Brasil. Podem apoiar, volte para o texto lá, Efésios 5:6. Podem aprovar leis abomináveis, que aprovaram já aí. Podem aprovar coisas pecaminosas, mas vocês estão atraindo para o Brasil a ira de Deus. Países que estão fora do padrão de Deus estão atraindo a ira de Deus para si. Observem bem. Observem bem. Países que estão desfazendo da palavra estão atraindo a ira de Deus para si. E olha o que a Bíblia diz. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pronto. O que você aprova daquilo que não presta, Deus vai trazer. Israel era o povo de Deus, Israel era a nação escolhida, Israel tinha promessa. Mas por que Deus matou, se eles tinham promessa? Olha para cá, isso aqui eram os reis. Olha, esse aqui era um bichão, esse aqui era grandão, esse aqui era bichão. Tudo isso aqui era rei de promessa. Mas por que Deus matou todos eles? E por que Deus fez de Israel essa vergonha, esse nojo? Falem um de vocês. Por quê? Pastor, eu acredito que, humildemente falando, somente para provar que não importa o tamanho da tua promessa, o que importa é a fidelidade para com Deus. E mesmo que tu tenha promessa, mas se não tiver obediência, fidelidade e adoração a Deus, Ele não leva em consideração a tua vida. Está aí. Outra coisa, Deus é justo. Exemplo para os demais. Deus é justo. Deus não quer saber se é americano, Deus não quer saber se é africano, Deus não quer saber se é isso, se é aquilo. Se vocês analisarem nos países da janela 10/40, não é isso? Se vocês atentarem para 62 países que rejeitam a Deus, a maioria vive na desgraça, vive na miséria, vive na penúria, vive no infortúnio. Vocês podem analisar que os países mais idolátricos do mundo, as grandes catástrofes acontecem lá. Tira Deus de cena. Olha para cá, você que é da parte jurídica, comece a brincar com Deus. Você que é deputado, brinque com Deus. Eu vejo um bocado de gente aí na internet brincando com Deus, brincando com língua estranha. Pode brincar, pode brincar. Amanhã você vai ver, a ira de Deus que matou Israel é a mesma ira que vai te matar. E eu quero dizer aos crentes, não respondam com ódio, porque quem está no controle é Deus. Deus é quem está no controle. Deus é quem está no controle. Deus é quem está no controle. O pastor Dave Hunt, ele disse que até no deserto, quem cuida do deserto é Deus. E nenhum de nós vamos lá cuidar de quem vive no deserto. Se preocupe não, irmão. Tem dizendo, olha, vão aprovar a lei. Eu quero só dizer uma coisa, prepare teu espírito. Olha para mim aqui. Prepare teu espírito e viva a tua fé. Ninguém cala homem de fé. Ninguém cala mulher de fé. E o povo de Deus tem compromisso é com Deus. Agora eu vou dizer uma verdade bem aqui. Hoje tem muitos crentes que não estão lutando não é pela fé não. Estão lutando não é por Deus, estão lutando é pela política dele, é pelo interesse dele. E Pedro diz que é bom a gente sofrer, não pelo mal, mas pelo bem, pela causa de Cristo. É assim. Então vamos lá. Aqui Deus está irado. Por que Deus está irado? Israel não prestou, as outras nações não prestaram, e Deus diz assim, eu te julgarei pelas tuas abominações. Vamos ver aí, pastor, o verso 4, verso 8 e o verso 9, vamos lá. 4, 8 e 9? Lê o 4.
E não te poupará o meu olho, Sim. nem terei piedade de ti. Mas sobre ti porei os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Pronto, olha para cá. Aqui o que acontece? Deus não poupa quem? Deus não poupa quem? Se tu não presta, tu pode ser quem for, pode ser a nação que for. Se tiver abominação, tudo que não presta, o olho de Deus não te poupará. Porque Deus não tem compromisso com quem é imoral. Deus não tem compromisso com quem é infiel. Deus não tem compromisso com quem não fala a verdade. Deus mata. E Israel era abominável. E Deus disse, não te poupará os meus olhos. Tu pode ter promessa, tu pode ser grandão, tu pode ser bonito. Deus não tem compromisso com quem não presta. Eita, meus irmãos, isso é pesado. Mas eu gosto da Bíblia. Vê o 8. Olha o 8 aí. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e sobre ti porei todas as tuas abominações. Pronto, agora lê o 23, capítulo 23, verso 49. Vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor. 23, 49. 23, 49, 23, 49. 23, 49. Isso. E a vossa infâmia carregarei sobre vós. Isso. E levareis os pecados dos vossos ídolos. Sim. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Aí. Deus não tem compromisso com quem não presta. Não se preocupe, meu irmão. Deus só tem compromisso com quem presta. E quem não presta, ele abate. Quem não presta, ele destrói. Porque ele é Deus. Deus varreu Sodoma e Gomorra da terra. Quem orou para Deus matar Sodoma e Gomorra? Ninguém. Sabe por que Deus... Olha para cá, Brasil. Olha para cá. Está filmando direito? Deus matou os habitantes de Sodoma e Gomorra. E ninguém orou para destruí-la. Mas Deus não aceita a abominação se alastrar. Eita, Brasil. Brasil, está na hora, Brasil. Povo de Deus. Eita. Pesado. Aí o pastor leu aí. E se vocês analisarem, nós podemos analisar aí que Deus, ele não poupa quem não presta. É por isso que o verso 6, ele diz assim, mal após mal, não é isso? Deus não presta. Lê aí de novo. O 6. É o 5, é o 5. É o 5. Vai. Assim diz o Senhor Jeová. Sim. Um mal, eis que um só mal vem. O mal, olha aqui, ó. Ra, ahat, ra. Vamos lá. Ra, ahat. Mal após, ou melhor, um mal após. Ou seja, como eles não prestavam, o que Deus ia fazendo? Agora eu faço uma pergunta aqui ao Brasil. E eu faço uma pergunta aqui. Olha para cá, filma aqui direito. E essa enxurrada vai pegar crente. Eita. Quando a ira de Deus cai na terra, ela vai nos pegar também. Eu pergunto aqui a vocês, Daniel era crente? Ezequiel era crente? Tinha cidadãos aqui crentes? Mas a ira de Deus abarcou todos? Ele foi também para o cativeiro? Crente aí na pandemia, morreu crente? Morreu pastor de Deus? Mas os que morreram em Cristo foram para onde? Para o céu. Não importa, Abacuque diz, Senhor, a ira vem, mas na ira lembra-te da tua. Ou seja, ele diz assim, a ira de Deus vai pegar tudo, vai quebrar tudo. Vocês sabiam que o aumento de câncer, vocês sabiam que o aumento de pandemia, vocês sabiam que o aumento de doença que está acontecendo no mundo, vocês sabiam que essa mudança toda, que os cientistas não explicam, até hoje ainda não tem cura, muitos males, e podem se preparar que vai vir coisa pior aí. Agora uma coisa é certa, Malaquias 4 primeiro, lê aí rapidamente. Eita, glória a Deus. Olha o que vai acontecer. Aleluia. Malaquias 4 primeiro, vai lá. Oh, glória a Deus. Isso. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Eita, vai. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Olha para cá, olha para cá.
Hoje tem um bocado de bichão grandão no direito, na ciência, lá na Câmara, lá não sei aonde. Fica tranquilo, meu filho. Tu que está brincando com Deus, tu que estás desfazendo de Deus, estás brincando com a Bíblia, destruindo o casamento, destruindo a família. Igreja, não se preocupe não, ore a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus vai destruir cada um como o quê? Como palha. E o que acontece com os crentes? O que vai acontecer com os crentes fiéis? Com os crentes sinceros, que não andaram brigando na internet, que não andaram esculhambando os outros? O que vai acontecer com esses crentes? Mas para vós que temeis o meu nome, Mas para vós que temeis o meu nome, o que diz? nascerá o sol da justiça. Pronto. Eita, glória a Deus. Então preste bem atenção aqui, olha. Deus não poupa quem não. Agora quem presta, Deus faz o quê? É o sol é o próprio Cristo que vai nos guardar. Então, queridos, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que vai vir um mal após outro mal. A ira de Deus virá. E como nós ainda estamos nessa terra, vai nos atingir também. Mas uma coisa é certa, se morrermos, nós estaremos com o... E quando Jesus vier e a ira dele cair na terra, ele já tem reservado o povo seu, guardado pelo seu nome. Eita, eita glória. Meus irmãos, eu não sei. É assim mesmo, mal após mal. E aí nós fizemos essa tradução. E a Bíblia diz agora, no versículo 6, leia aí, para a gente caminhar para o fim aqui. Vamos vem lá. o fim vem, Isso. despertou-se contra ti, eis que vem. Sim. Observem bem que se vocês analisarem, ele vai usar aquilo que é chamado, eu coloquei até aí, paranomásia. É um jogo de palavras, que esse jogo de palavras, na verdade, ela pode ser de línguas diferentes, mas possuem algo em comum. E aí você, lê aí, só para você ver o profeta Amós, 8:2. Depois Jeremias 8:2. Vamos lá. 8:2. Amós 8:2. Isso. E disse, que vês, Amós? Eu disse, um cesto de frutos do verão. Sim. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Aí Jeremias 1:15. Vamos ver lá. Olha o que diz. 1:15. Jeremias 1, verso 15. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. 1:15. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, Sim. diz o Senhor. Sim. E virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. 8, verso 8. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 5. 5. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então você pode observar que essa expressão, quando a gente atenta para ela, paranomasia, que é esse jogo de palavras que elas têm algo em comum, é como se você analisar a vara, não é isso? A amendoeira, tem até no texto aí de Jeremias, capítulo 1. O que veio, Jeremias? Então você tem a vara, tem a amendoeira, você tem as flores, tudo está sendo ligado no mesmo ramo da palavra. Ou seja, o que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo que vai trazer o julgamento, porque Israel já estava como uma árvore madura, pronta para ser julgada. Já tinha tanto as folhas como as flores, e aí eles vão enfrentar esse julgamento divino. E se vocês analisarem aí, eles já estavam maduros para o julgamento, e quando ele tem aí o particípio no hebraico, que é algo contínuo, se vocês atentarem, vocês podem observar que Deus, ele estava usando Ezequiel para mostrar de modo rítmico que essa profecia, ela tinha a sua cadência, ela tinha a sua ordem, e que Deus haveria de trazer esse julgamento. Agora vamos ao versículo 7, para a gente prosseguir aqui e caminhar aqui já para o nosso... Vamos lá. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Sim. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação,
e não da alegria sobre os montes. Ou seja, acabou a alegria nos montes. Quando o pastor leu aí turbação, está dizendo, vem a tua turbação, ou seja, em vez de vocês pensarem que vem a alegria para os montes que eles cantavam, os montes que eles adoravam deuses, agora ele está dizendo, vem a tua turbação. Aí seriam os exércitos que invadiria Jerusalém, trazendo terror, trazendo morte, trazendo infortúnio, trazendo a desgraça. E quando vocês atentam aí para a palavra sentença, que ela é bem complicada no texto, eu coloquei aqui, ó, vem, olha aqui, ó, digam comigo, vamos lá, vou ler bem calmo, Hatzifirá. Essa expressão aqui, alguns dizem que ela pode se referir a diadema, pode se referir à coroa de grinalda, alguns falam que pode se referir até amanhã, mas o texto aqui não está tratando de nada disso. O contexto te ajuda, não somente o significado do dicionário hebraico, o contexto te ajuda a entender que aqui está falando de destruir. A sentença é que Deus ia mandar a destruição de Israel e das outras nações, porque não quiseram saber de Deus. Isso é muito interessante, gente. Isso é muito pesado. E aí vem o versículo 7, diz, o dia é chegado. Karov Hayom, próximo o teu dia. E aí vocês podem observar que quando você atenta para esse dia que é chegado, é o dia de turbação, é o dia de morte, é o dia de angústia, é o dia de medo, tudo por causa do pecado. Vai chegar o dia, gente, olhe para cá, vai chegar o dia. Vai chegar o dia que tudo que está aí de injustiça, de miséria, de desgraça, de traição, de idolatria, tudo que não presta, que os homens estão aprovando sem Deus, vai chegar o dia do julgamento. E nesse dia, ninguém escapa. Ninguém escapa. Ninguém escapa. É o dia de turbação. E aí, nós vamos finalizar aqui o nosso texto com duas colocações. Vamos aí para o versículo 8. Vamos lá. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Isso, pode ir. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Isso. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Vai. Eis aqui o dia, eis que vem. Olha aqui, ó. Eis aqui o dia. Rine Hayom. Eis aqui o Deus tem um dia, Deus tem a hora, Deus tem o tempo, Deus tem os minutos, Deus tem os segundos, Deus tem os milésimos de segundos para tratar com aquele que não presta. Se aquieta, povo de Deus. Orem a Deus, entregue as coisas para Deus e Deus vai agir. Eita! E aí, se você pegar esse versículo, qual é o versículo aí? Esse 10 aí, ele está ligado com 7, que é a mesma coisa, o fim vem, a destruição vem. E aí, observe, termine aí esse versículo, olha o que ele diz. Veio a tua ruína, já floresceu a vara. Sim, já floresceu a vara, está aqui, ó. Ramate, vamos lá? Ramate. Quando vocês analisam essa palavra aí no hebraico, que vem também da raiz mate ou matar, é a vara, é um ramo, é uma tribo. O pastor Ezequiel Soares, nesse livro que ele escreveu, ele fala sobre diversas interpretações sobre essa vara da impiedade. Uns dizem que seria a Babilônia, não é? Outros dizem que seria algum tipo de outros povos que iriam castigá-lo. Outros dizem, alguns rabinos têm umas interpretações. Eu, particularmente, eu estou entendendo aqui, olha o versículo, leia de novo, olha o que o versículo diz. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Sim. Zadom do hebraico quer dizer insolência, prepotência, arrogância. Ou seja, esses reis aqui do povo de Deus foram salientes, prepotentes e arrogantes. Não quiseram saber de Deus, levaram o povo ao pecado, trouxeram tudo que era iniquidade, mandavam matar profetas, eram insolentes, arrogantes. Aí a Bíblia diz, agora
vocês já estão maduros. Eita, já estão maduros para o quê? O dia da tua soberba. Ei, grandão, bota pra cá. Tu tá filmando direito? Ei, grandão, arrogante, prepotente, saliente. Tu que anda abrindo a boca e desfazendo de Deus, da Bíblia, falando mal de crente, dizendo para crente ir para inferno, dizendo que vai acabar a igreja. Arrogante, te arrepende, senão a ira de Deus, ela vai te destruir. Deus disse, o teu dia chegou, prepotente. Esse aqui não ouviu o profeta Jeremias, não ouviu o profeta Ezequiel, não ouviram os profetas de Deus. Estavam no cargos, arrogantes, prepotentes. Deus disse, eu vou matar todinho. Eita. Mulherzinha arrogante que não quer saber de Deus, que anda... Olha para cá. Tu tá filmando direito? Olha, tu que anda rasgando Bíblia, te prepara. Tu que anda ficando nu, mostrando as nádegas, não é assim? Anda tirando a cueca, anda mostrando o peito. Te prepara, bichinha. Te prepara, porque a ira de Deus, ela vai vir. Ela vai vir. E não responda, povo de Deus. Não responda com a ira, não responda com ódio. Orem e entreguem nas mãos de Deus, porque Deus é justo e Ele faz, e aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Então pronto, vocês precisam só atentar para isso aqui. Tudo que está aqui eu já expliquei pelo texto. Esse último ponto aqui, sobre o inimigo, a vara que floresceu, aí tem várias opiniões, nós já explicamos. A soberba era a saliência, a arrogância. Alguns dizem que seria Nabucodonosor. Eu particularmente não vou por essa linha de pensamento. Sobre o fim, nós explicamos que o fim é iminente por causa do pecado do povo e a repetição da sentença, que nós já explicamos aqui, que é a destruição, ela acontece de modo dramático para mostrar que o impacto é grave. É grave. E por fim, você tem aqui, nós falamos aqui sobre a introdução, a palavra do Senhor, a extensão, e quando isso vai acontecer? Aconteceu lá, mas também vem o fim para as nações que não querem saber de Deus. Finalizando aqui, soando o alarme. Pastores, vamos tocar o alarme, vamos tocar a buzina, vamos gritar nos montes, vamos gritar nas praças, vamos gritar nas ruas, vamos dizer assim diz o Senhor. Vamos pregar. Se a gente quer um Brasil melhor, temos que pregar a palavra e deixar o evangelho entrar. O evangelho arranca da macumba, o evangelho arranca da feitiçaria, o evangelho arranca do ateísmo, o evangelho arranca da bandidagem. Pronto, o endereço do juízo. Para onde é que Deus manda juízo? Para uma nação que não quer saber de Deus, para uma nação que rejeita a sua palavra. A forma tradicional profética é que agora diz assim, quem diz é o Senhor. Pronto, não sou eu não, é a Bíblia. O fim vem para aonde? Os 4 cantos da terra. E aí, por que a desgraça entrou em Israel? Idolatria. Vamos lá no microfone aí, não ouvimos. Vamos lá. Idolatria, apostasia e desprezo. Toda nação que despreza Deus, que passa a ser idolátrica, apóstata e despreza o ensino da palavra, a ira de Deus virá. Sem piedade. Deus não tem piedade para quem não guarda a sua palavra. Ele diz, eu vou visitar vocês com a minha ira. Porque vem a sentença. Vem a sentença não é porque Deus não seja cheio de amor e não seja bondade, é porque Ele é justo. Deus não vem para condenar justo, Deus não vem para matar justo, Deus não vem para destruir justo, Deus vem para punir os que não receberam a sua palavra. E a frase vem o fim, vocês já sabem, está tratando de um fim iminente por causa do desprezo à palavra. E aí vem o mais final, o dia de tristeza. Leia o último versículo 13, e a gente fecha com isso aqui. Fale isso aí amanhã na aula, vamos lá. Último versículo 13. Isso. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu. Eita. Ainda que esteja entre os viventes. Porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão. Eita. Nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém se alegre. A sentença que eu dei, o fim que eu dei para Israel, eu não vou voltar atrás. Eu não volto atrás porque eu não sou homem para que minta. Tudo que eu falei, a visão vai se cumprir. Não se alegre quem compra a casa e nem quem vende a casa.
Porque não vai ter alegria quem compra e quem vende, porque a maldição vai atingir tanto o que compra como o que vende. A Bíblia diz que vai chegar o dia que os poderosos da terra vão gritar aos montes, vão gritar aos outeiros, caiam sobre nós. Vai chegar o dia que o homem não vai ter prazer no pecado. Vai chegar o dia que o homem não vai ter prazer no dinheiro, porque a ira de Deus vai cair na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, para nós sermos o remanescente dele, porque a ira de Deus vai cair sobre a terra. A Covid foi só um ensaio. O que vem de Deus aí é pior, para aqueles que não querem servir a Deus. Nação brasileira, se arrependam, temam a Deus, e a vara de Deus não atingirá você, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, e o pastor também